A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, lição 9, classe dos juvenis, Esther de exilada a rainha, preservando a sua identidade. Nós vamos falar sobre esse assunto na pré-aula de hoje. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da EBD, presbítero da Assembleia de Deus aqui em Campinas, São Paulo, ministério presidido pelo pastor Paulo Freire. E há mais de 20 anos atuamos com a EBD e estamos aqui semanalmente ajudando professores, coordenadores, superintendentes, alunos e entusiastas da EBD a preparar as aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Isso, clica no botãozinho vermelho, isso. Agora clica no sininho. Aê, maravilha! Clica no joinha, dá like aí ou dislike. Faz alguma coisa, crente. Por favor, nos ajude. Ajude o YouTube a entender a relevância do nosso conteúdo. De que maneira? Você tendo esta interação. Inscreva-se, ative o sininho, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que aparece aqui no final e compartilhe o link com todo o departamento da EBD da sua igreja. Aqui na descrição tem um link para grupos de professores no WhatsApp. Tem um link para baixar conteúdo em PDF, slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. E o link, contato para ministrações. Será um prazer atender a sua igreja, congresso, acampamento, evento, vigília, culto na praça, culto na rua. Enfim, tarde da bênção, consagração das irmãs, enfim. Nosso contato está aí. Segue o nosso Instagram também, @DenisPereiraOficial. Fotos, vídeos da nossa trajetória, história, família e ministério também, tá certo? Bora para mais uma aula de hoje. Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas. Vamos preparar mais esta aula. Muito bem, aqui está a nossa lição, Esther de exilada a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. O texto aqui em destaque está em Esther 4,16. Você sabia que o livro de Esther é o livro de Esther ou é o livro de Esdras? Não, tá, mas tá bom, vamos lá. O texto em destaque está em Esther 4,16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço ou pereci. Nós vamos tratar sobre este assunto aqui na nossa aula de hoje. Para isso, nós precisamos começar aí conhecendo quem é Esther. Quem é Esther? Lembrando que a playlist completa deste trimestre está aqui na descrição também. Esther foi uma jovem órfã, judia, exilada na Pérsia, criada por seu primo Mardoqueu ou Mordecai, tá? As duas pronúncias estão corretas, depende muito aí da tradução da Bíblia. Ela foi criada. Não aparece aí o que aconteceu com os pais de Esther, mas o fato é que ela surge na história, sendo ali criada, mentoreada, direcionada por Mardoqueu. A Bíblia vai nos mostrar que ela era dotada de uma beleza singular, né? Não é por acaso que ela foi cotada aí para ser colocada no harém do rei, enfim. O nome hebraico de Esther é interessante, que o nome hebraico de Esther é Hadassa ou Radassa, que significa murta, que é um arbusto que quando é esmagado, as suas folhas elas exalam um cheiro muito agradável. Esther no hebraico é Hadassa, que significa murta, que quando é esmagada, suas folhas exalam um cheiro aí muito agradável, certo? No caso, o nome dela, o nome Esther, significa literalmente estrela, tá? Que é um nome escolhido ali pelos persas que enfatizavam a beleza da jovem hebreia. Há um contraste aqui entre Esther e Absalão. Absalão era extremamente belo, mas as suas virtudes interiores não se alinhavam, não eram coerentes com a sua beleza exterior. Absalão era lindo por fora
e horrível por dentro. Esther era bela, tanto interna quanto externamente. Era uma beleza tanto exterior quanto interior, tá certo? Então, Esther era mais do que um rostinho bonito, ok? Esther era mais do que um rostinho bonito, ok? Ela trazia em seu interior os valores e princípios que ela aprendeu com seus pais, com Mardoqueu, tá certo? E o que nós vamos ver aqui na história de Esther é que era isto que a fazia sobressair diante das pessoas, ok? Então, não era apenas a sua beleza, era o seu coração, era a sua alma que era pura, tá certo? Então, Esther, ela sobressai ali, ela tinha valores e princípios guardados ali na sua alma e no seu coração, o que mostra que, independente do que quer que tenha acontecido com os pais de Esther, ela foi muito bem educada, muito bem orientada, e ela não fez, quem sabe, de uma tragédia pessoal, que tenha sido aí a morte de seus pais, né? A Bíblia não nos fala enfaticamente sobre os pais, não fala nada, na verdade, sobre os pais de Esther, mas, de uma forma ou de outra, é uma tragédia. Uma jovem que não tem os seus pais, mas isso não enfraqueceu emocionalmente nem espiritualmente Esther, pelo contrário, ela mostra aí realmente uma pessoa resiliente diante das adversidades da vida. Esther é aí uma rainha exilada, uma lição assim muito interessante, tá? Então nós temos aí a festa, não é que o rei Assuero, o rei da Pérsia, ele foi lá e fez uma festa. Nessa festa estavam ali os principais do reino, aquele banquete, aquela coisa. A rainha era Vasti. Esta rainha, o rei a chamou à sua presença. Você sabe que na presença do rei só entra quando você é convidado, certo? Se o rei não lhe convidar, se o rei não abrir a porta, é um risco. E o rei convidou Vasti para que viesse e dançasse ali diante dos seus súditos, mas Vasti não veio. E este cenário, ok, ele abriu as portas para que fosse realizado ali um concurso, ok, e que nesse concurso ali seria escolhida uma nova rainha. As jovens mais belas foram trazidas, entre estas encontrava-se Esther, e a Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as outras mulheres. Mais do que todas as outras mulheres, Esther alcançou benevolência, ele alcançou ali a graça diante do rei, e imediatamente o rei a tornou rainha no lugar de Vasti. Então Esther estava no lugar certo e na hora certa, não é? Agora, Esther vai mostrar que é uma pessoa extremamente humilde, temente a Deus, não é? Tanto que mesmo depois de rainha, a Bíblia diz e mostra que ela obedecia a Mardoqueu. Ela obedecia ali a Mardoqueu. A própria conversa dela mostra que ela não usa o seu posto de rainha para se ensoberbecer. Então ela mostrou, como muitos outros personagens bíblicos, que a juventude não é empecilho para agir com sabedoria, coragem, humildade e obediência. Por meio do seu exemplo, podemos perceber que cabe a cada um de nós o dever de não permitir que nada envaideça ou afaste o nosso coração de Deus, nem o poder, a fama, a riqueza ou cargos importantes. Interessante isso, ó. Nada atrapalhou a essência de Esther. Eu falo muito para jovens e adolescentes, e sei que muitos de vocês são líderes, sim ou não? Fala para mim aqui nos comentários. Escreve aí, líder de jovem, líder de adolescente, líder, escreve aí. Você lidera o quê? Provavelmente se você lidera. Durante muito tempo, nós falamos e continuamos falando para os jovens o seguinte, ó, cuidado com quem você anda, ok. Cuidado onde você vai, ok. Mas, e com isso nós estamos dizendo para eles o seguinte, ó, suas falhas e seus erros são culpa dos outros, são culpa dos seus amigos, é culpa da sua escola, é culpa da sua faculdade, é culpa da internet. Mas aí Paulo vem e diz, lá em Romanos 7, o pecado habita em mim, logo
o maior pecador na minha história, o maior indutor de pecado na minha história, não é o ambiente, não são os amigos, não é a internet, não, sou eu mesmo. Então, o ambiente, a internet, não é? A Pérsia, a Babilônia, o Egito, eles só podem potencializar o pecador que eu sou. Eles não me fazem pecar, eles potencializam em mim o meu desejo de pecar. Por isso que Tiago, ele escreve, Tiago, aqui no capítulo 2, é isso? Ele diz, ó, todo homem... Tiago, capítulo 1 mesmo. Capítulo 1, ele diz assim, ó, 1:14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por seu próprio mau desejo, iludido e arrastado. Ou seja, não é o lugar, não são as pessoas, não é a escola, não são as influências externas, somos nós, sou eu. O lugar, as pessoas, as influências externas só têm algum impacto sobre a minha vida, porque eu me esqueço que sou pecador e me deixo influenciar. E me deixo seguir essas pessoas. Do contrário, José nos mostra que nem o Egito inteiro é capaz de corromper, de fazer pecar quem decidiu ser santo. Nem uma Babilônia inteira é capaz de decidir corromper, fazer pecar quem decidiu não se contaminar. E Esther está nos mostrando que a Pérsia inteira, nós estamos falando de um ambiente completamente pagão e imoral, nenhuma Pérsia inteira é capaz de estragar a essência daquele que decidiu viver para Deus e viver em santidade. Traduzindo, não é o lugar que estraga a nossa essência, são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. É a nossa falta de vigilância com aquilo que está em nós. O nosso homem interior, o nosso eu, a carne está em nós. Aleluia. E aí? O Palácio Muda você? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Eu tô fazendo uma oração aqui para quem não se inscreveu no canal. Caia fogo do céu. Queima. Não queima não, tô brincando. Mas inscreva-se aí, por favor. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, dá dislike, faz alguma coisa. Clica no valeu, contribua com o canal. Pelo amor de Deus, deixe seu comentário que ele aparece aqui no final. Você já fez algum treinamento para professores da escola dominical? Eu estou preparando algo inédito para vocês, então você não pode perder, tá certo? E conto sempre com as suas orações. Muito bem, o Palácio Muda você. Olha só que tem a ver com o que eu estou falando, hein? O príncipe Amã. Amã era um príncipe importante do Império Persa, que havia sido exaltado por Assuero e colocado acima de todos os príncipes, né? Então ele era tipo o primeiro-ministro ali. A tal ponto que todos os súditos do rei se inclinavam diante de Amã, mas Mardoqueu não fazia isso. Então Amã se encheu de furor, não é? Quando ele percebeu aquilo, e quando ele percebeu que Mardoqueu era judeu, só que ele não sabia que Esther era, então Amã começou a arquitetar, a elaborar um plano para destruir todos os judeus da Pérsia. Então, não apenas Amã, eu vou destruir todos os judeus. Que, claro, era um plano maligno. E aí ele convenceu o rei Assuero de que tinha um povo lá, enfim, ele criou ali uma trama, não é? E que tinha que matar esse povo. O rei Assuero deu autorização para executar esse plano. Amã marcou data e se preparou para esse dia. Agora, Mardoqueu ficou sabendo desse plano e ele contou para Esther e disse, olha, ele vai executar assim, assim, assim. Só que Esther não podia entrar na mesa, na sala do rei, a menos que o rei a convidasse, estendendo para ela o cetro de ouro. Esther, claro, uma jovem, ela até tentou não evitar, mas ela
ela conversou ali, mostra que ela hesitou um pouquinho. Mas é interessante essa conversa. Mas Mardoqueu, ele disse algo para Esther muito interessante. Muito interessante. Ó, quando Mardoqueu falou para ela que ela precisava entrar na presença do rei e fazer alguma coisa, Esther falou assim para ele, olha, todos os oficiais do rei, todo mundo sabe que tem uma lei que para se aproximar do rei no pátio interno é preciso ser convocado pelo rei. Caso contrário, essa pessoa será morta. E isso aqui se aplicava a todas as pessoas, inclusive a rainha. E ela diz aqui no final, Esther 4:11, no finalzinho ela diz assim, ó, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E aí Mardoqueu respondeu para ela, não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então, na nossa vida tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Interessante isso aqui, porque até esse momento, peraí, mas será que foi só pela beleza? É mais do que beleza, é propósito. Deus, na nossa vida, tudo que acontece tem um propósito. Nós somos chamados para cumprirmos, assim como Esther, uma missão. Esther poderia muito bem ter ido para o palácio e falado, ó, não vou me envolver com isso aí. Eu não vou mexer. Eu já sou rainha. Esther não. Esther entendeu. Deus me colocou aqui por um propósito. Para uma missão. E então Esther decidiu fazer a diferença no meio de iguais. Fazer a diferença independente do risco que isso representava. Esther decidiu que ela se colocaria a serviço de Deus, a serviço do reino eterno. Isso é muito interessante para todos nós. Isso mostra que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, seja em que lugar for, nós sempre contaremos com a proteção de Deus. O inimigo pode arquitetar o plano que ele quiser, mas na nossa vida sempre prevalecerá a vontade de Deus. Mas também vale dizer que Deus conta conosco. Deus quer nos usar para revelar o seu poder, para revelar a sua glória. Deus não conta com os omissos, Deus não conta com os covardes. Aprendemos como Esther que Deus procura pessoas corajosas para fazer a diferença, porque como diz Paulo a Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de coragem e de ousadia, tá certo? Então é por isso que Esther foi colocada nesse lugar. E nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos discernir. Ao invés de olhar para esta geração e dizer assim, nossa, não dá, nós precisamos ter este entendimento que Mordecai falou com Esther. Foi para este momento que Deus nos levantou. Foi para esta geração que Deus nos chamou para sermos instrumentos através dos quais seu nome será glorificado. E esta geração será transformada, será liberta pelo poder de Deus atuando através das nossas vidas. O que é isso senão uma grande oportunidade? Uma grande oportunidade. Que história emocionante. Uma atitude de fé nos momentos de esperança, o favor do rei, o vilão enforcado, não é? Enfim, o final dessa história seria totalmente diferente se
por medo, ambição, diferença, omissão, ela não tivesse honrado a Deus no lugar onde ele a colocou e agarrado aquela oportunidade para mudar a história. Ela não paralisou diante dos riscos. Não. Ela agarrou aquela oportunidade. Ela não paralisou diante dos desafios. Ela fez a parte dela. Ela se colocou à disposição. E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente se coloque à disposição. Assim como a geração de Esther, esta geração está correndo risco de ser destruída, risco de ser dizimada. E Deus conta com Esther, com pessoas, com este espírito, com esta determinação, mesmo aparentemente correndo riscos, mesmo sem saber o que fazer, mas que vão olhar para essa geração e vão dizer: eu estou aqui, Senhor, o que queres de mim? Usa-me para salvar a minha geração. Amém, meus amigos? Mais uma aula aqui da EBD. Espero que tenham gostado. Fala para mim aqui nos comentários e não se esqueça, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.